capítulo de número 12. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós vamos ler a palavra de Deus. Você que está em casa, tendo uma Bíblia ao seu alcance, é bom, neste momento, se puder fazer uso dela, para junto lermos a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Atos capítulo 12, versículos 1 ao 17. Diz a palavra do Senhor: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos, meus queridos irmãos, nós
por bondade de Deus, voltamos aqui e eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração para esta noite, dentro deste texto que lemos, e nós já estamos há alguns dias tratando sobre a igreja, o que é a igreja, que organismo é esse, como funciona, e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a igreja e a oração. Nós vamos nesta noite, por bondade de Deus, tentar extrair daqui o ensinamento para a nossa vivência, para o nosso viver diário como igreja do Senhor, voltada à prática da oração. E o texto é bem claro, a situação em que estava vivendo a igreja naquele momento não deixava dúvida de que o momento, que a situação era difícil, que o que estava acontecendo era que a igreja estava passando por um momento conturbado de perseguição. E no texto que nós lemos apresenta uma figura de um cidadão chamado Herodes, e o Agripa I, que no intento de agradar os judeus, no intento de ficar bem na foto com os judeus, ele agora começou a combater a igreja, combater os apóstolos, tentando destruir o início do que era já estabelecido por Deus. Nesse intento, ele manda então matar Tiago, irmão de João, e não contente somente com isso, pois ele percebeu que quando ele mandou executar a Tiago, o povo judeu ficou contente, os judeus se alegraram com aquilo, porque eles combatiam de forma ferrenha o cristianismo e a mensagem que levava o nome de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Então se entusiasmou Herodes com aquele feito, e para tentar melhorar ou aumentar a sua popularidade entre os judeus, ele manda agora prender também a Pedro, encarcerando Pedro na prisão. E quando nós olhamos para a intenção de Herodes, era de obter prestígio político entre aquelas pessoas. Herodes prende e coloca então Pedro na prisão. Só que no período quando ele prende Pedro, estava justamente no período em que se comemorava a festa dos pães asmos, e segundo a lei, naquele período que era de 7 dias, não se podia julgar, nem executar, matar, sentenciar ninguém. Por isso, Herodes coloca Pedro em uma prisão, e durante aqueles dias, Pedro é guardado. A razão porque que fez com que Herodes não executasse Pedro imediatamente, como havia feito com Tiago, foi justamente por esse motivo, porque dentro daquele período ele não poderia matar a Pedro. Então ele guarda Pedro na prisão, e esta ambição de Herodes em obter o favor dos judeus, em melhorar a sua estima entre eles, estes judeus que nem eram muito fã dele, ele queria então melhorar o seu conceito com eles. E como ele viu que eles gostaram do que ele fizera com Tiago, ele agora então tenta fazer o mesmo com Pedro.
Mas ele agora, entendendo que Pedro era um dos líderes da igreja, ele sabia que Pedro era o grande líder da igreja cristã que nasceu lá no Pentecoste, que nasceu no Calvário, foi confirmada no Pentecoste com revestimento de poder e que trilhava agora anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Foi Pedro quem liderou a escolha de Matias para substituir ou para fazer parte com os apóstolos. Foi Pedro quem, no dia de Pentecoste, após ser revestido de poder, levantou para explicar o que estava acontecendo e pregou uma mensagem destemida e poderosa, a qual resultou na conversão de quase 3.000 pessoas naquele dia. O mesmo Pedro que se escondera entre a multidão, o mesmo Pedro que negara a Cristo, depois de ser revestido de poder, ele agora, com alegria, com intrepidez, com coragem, ele anuncia abertamente que só Jesus Cristo é a solução para a vida dos homens e fala do sacrifício da cruz. Este Pedro era conhecido por Herodes e ele sabia da importância dele para a igreja. Foi Pedro que, ao chegar à porta do templo, encontra ali um homem paralítico, pedindo esmola, não tendo esperanças na sua vida, a não ser a ficar a mendigar na porta do templo. E olhando ele para Pedro, ele pede uma ajuda, uma esmola. Pedro, estando junto a João, olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo que é melhor que o ouro, que é melhor que a prata. Eu tenho Jesus de Nazaré, e em nome de Jesus eu te digo: levanta e anda. E aquele homem levantou e os seguiu ao templo. Este Pedro é o que Herodes queria matar. Foi Pedro quem desmascarou Ananias e Safira, quando tentaram, para manter as aparências, ludibriar, enganar no pensamento deles ao Pedro, mas tentaram, foi contra o Espírito Santo, mas foram desmascarados pelo poder de Deus na vida de Pedro. Foi Pedro quem ressuscitou Dorcas, foi Pedro quem abriu a porta do Evangelho para os gentios, ao dar ouvido à voz de Deus e ir à casa de Cornélio, lhes anunciar a salvação em Cristo Jesus, aonde o Senhor ali manifesta o seu poder e o Espírito Santo vem sobre a vida de Cornélio e dos seus. Então Herodes queria dar um golpe mortal na igreja, matando os seus principais líderes, destruindo. Então ele, no seu pensamento, pensou que ele estaria tirando a igreja do seu caminho, tirando a religião do seu caminho, matando no nascedouro a igreja cristã. E nós podemos ver que, embora Herodes não respeitasse a lei judaica, ele sabia do que estava acontecendo naqueles dias. Então ele poupa a vida de Pedro, mas bota-o na prisão para aguardar o dia da execução. Esperando passar então aquele período, o período da festa. Então Herodes coloca Pedro em uma prisão de segurança máxima, tomando ele todas as precauções
para que Pedro não pudesse fugir daquela prisão. E ao fazer isto, ele coloca Pedro, lançando-o no cárcere, e guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Eram 16 soldados para cuidar de um homem, para não permitir que Pedro fugisse. Então Pedro era guardado dia e noite, e no pensamento de Herodes, ele não poderia fugir. Era impossível Pedro fugir daquela prisão. Herodes já ouvira falar que Pedro já havia escapado por 2 vezes, e numa delas, o anjo do Senhor havia tirado Pedro da prisão. Herodes, pensando agora poder não permitir que isso acontecesse, ele coloca Pedro algemados a 2 soldados e coloca toda aquela guarda destacada para cuidar do prisioneiro. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo, Pedro era o líder de uma igreja que entendia que quando a igreja coloca os seus joelhos no chão, a mão de Deus se move em direção dos seus. Quando a igreja coloca a sua boca no pó, Deus trabalha em favor dos seus, para fazer quebrar os intentos do inimigo, para livrar os seus do laço de morte, para dar o livramento. E foi isto que aconteceu. A oração da igreja em favor de Pedro, que nós olhamos aqui e vemos no capítulo, ou no versículo de número 5, nós podemos ver que a situação era desoladora, não tinha esperança, parecia que Pedro não tinha como escapar. O que a pequena e pouca influente igreja poderia fazer contra o poder armado de Roma? Eles tinham toda a segurança colocada para proteger, para guardar Pedro. Então os irmãos, a igreja toma uma decisão. Eles se reúnem na casa da mamãe do João Marcos, e ali eles começam a fazer o que haviam aprendido com o próprio Pedro, aprendidos com Jesus Cristo, que era orar, que era clamar ao Deus que tem todo o poder nos céus e também na terra. E então eles tomam esta decisão, e o que me chama a atenção é que os crentes não fizeram como muitos de nós às vezes pensamos e queremos fazer. Eles não foram para as ruas organizar uma revolta popular, um protesto. Não fizeram abaixo-assinado pedindo a indulgência ou a liberação de Pedro, a inocentação de Pedro. Eles não reivindicaram seus direitos, nem apelaram para as autoridades para pedir a libertação de Pedro, mas eles tomaram uma decisão. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. Nós estamos tratando da igreja, e a igreja primitiva nos deixa um modelo a ser seguido, um modelo aonde, se nós observarmos, nós vamos ver que a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor, a igreja tem poder em Cristo Jesus. Quando ela dobra os seus joelhos, as mãos de Deus se movem, o inferno estremece.
Deus derrota o inimigo e a igreja continua marchando, pois esta é a vontade de Cristo Jesus. Jamais devemos esquecer este exemplo. Eles se reuniram para orar em favor de Pedro. Eles foram buscar o soberano Senhor do universo, pois criam, acreditavam e conheciam o poder da oração de um justo. Glória a Deus. Nós jamais devemos subestimar o poder de uma igreja que ora. Ninguém deve subestimar o poder de uma igreja que sabe dobrar os seus joelhos na presença de Deus e clamar socorro dos céus, porque o socorro vem, a ajuda vem, a resposta vem. O Senhor continua com os seus ouvidos atentos ao clamor do seu povo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Thomas Watson diz uma frase que me chamou a atenção. Ele diz assim: o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo para ir à prisão. O anjo executou a missão que Deus lhe deu, mas a igreja de joelhos clamou e buscou do Senhor o socorro que veio em favor de Pedro, o líder da igreja. Matthew Henry afirma que orações e lágrimas são os braços da igreja. É com isso que ela luta contra os inimigos e a favor dos amigos. E aqui eu me lembro do que nos diz a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, quando Ezequias enfermou-se e estava com a sentença de morte. A Bíblia diz que o Senhor envia o profeta até o palácio real, e Isaías chegando, dá a mensagem ao rei Ezequias dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que o profeta sai, Ezequias vira-se para a parede, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo e orou ao Senhor, e o profeta teve que voltar, porque a resposta chegou na hora. A resposta chegou, e a resposta de Deus para Ezequias foi: diga a ele que o Senhor, Deus de teu pai Davi, diz: eis que eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração, te acrescentarei mais 15 anos de vida. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós tiramos aqui pelo menos 4 coisas importantes que devemos destacar nesta reunião de oração da igreja primitiva. E a primeira delas: a quem eles dirigiam a oração. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Os crentes dirigiram o seu clamor não ao rei Herodes, não pediram nada ao imperador romano, mas eles dirigiram a sua petição, o seu clamor ao Deus Todo-Poderoso, ao soberano Senhor. E orar é falar com aquele que está no trono, que tem poder e autoridade e controle sobre todas as coisas. Orar é associar-se ao mais forte, é conectar-se ao altar, ao trono de Deus, é conspirar contra os poderes das trevas, é posicionar-se acima dos poderes terrenos
e buscar socorro naquele que tem o seu trono nos céus. A igreja tem esta liberdade. Jesus Cristo, quando aqui esteve, em um dos diálogos em que ele ensina os seus discípulos, no Evangelho, segundo escreve Mateus capítulo 21 e o versículo 22, ele expressa dizendo: é tudo o que pedirdes na oração crendo, recebereis, diz o Senhor. João capítulo 15 e o versículo de número 7, ele diz, dando-nos a condição para fazermos este pedido: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A igreja conhecia esta importância, a igreja conhecia este caminho, portanto, eles não pediram a ninguém que não podia responder, mas eles pediram ao Senhor dos Senhores, aquele que foi morto, mas reviveu, e expressou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem poder e responde às orações do seu povo. Aleluia, aleluia. Quem são os que estavam orando ali? Não era nada mais, nada menos do que a igreja primitiva, a igreja do Senhor, a igreja inaugurada no Gólgota. Ela já nasceu praticando a oração, a intercessão. Nós somos esta mesma igreja. Nós estamos aqui, mas fazemos parte da igreja inaugurada por Cristo. Portanto, a igreja verdadeira, ela cultiva a prática da oração. Portanto, irmãos, estejamos atentos e voltemos à prática da oração diária, constante, congregacional, porque só assim vamos agradar a Deus e ter as respostas do que buscarmos. Glória a Jesus, aleluia. A igreja estava reunida para orar. Havia um grupo de irmãos na casa da mãe de João Marcos, clamando a Deus em favor de Pedro. Olhando para as circunstâncias, humanamente era irreversível, mas mesmo assim, eles perseveravam orando. Olhando, o problema era insolúvel para os homens, mas eles continuaram orando. Eles não podiam fazer nada na terra, mas buscaram o auxílio do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que está nos céus. Uma igreja unida em oração pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes e poderosas mudanças neste mundo. Quando a igreja ora, Deus responde para a glória do seu nome e expansão do seu reino. Glória seja dado ao nome do Senhor. Não há nada na terra, não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder da oração. Orar é unir-se ao Senhor onipotente, aquele que tem todo o poder. Aleluia. E por quem eles oravam? Isso está claro no texto. Oravam pelo líder da igreja, oravam por alguém que fazia parte da liderança da igreja, que estava preso. Eles oravam por Pedro. E assim, os crentes estavam ali orando por seu líder. Oram quando ele já está sentenciado à morte. Oram quando todos se desesperam. Oram quando, do ponto de vista humano, só um milagre pode livrar o apóstolo da morte.
devemos orar pelas causas perdidas, orar pelas causas insolúveis, pelas intervenções milagrosas. Não há casa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Sabemos que 2 apóstolos estavam vivendo, um foi morto e o outro Deus deu livramento, mas em tudo isto você entende o propósito e a vontade soberana de Deus sobre a vida da igreja, dos homens, dos seus servos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus pode tudo quanto Ele quer. Para Ele não há impossível. Ele é o Deus que fez, faz e continuará fazendo maravilhas no meio do teu povo, através das orações. Deus continua a usar quem Ele quer, quando quer, aonde quer, para louvor da sua glória, para engrandecimento do seu nome. E eu fico às vezes preocupado, porque às vezes a gente escuta alguém dizendo: mas eu não estou vendo mais milagre. Você deve voltar-se para a Bíblia e buscar entender o que está acontecendo. Eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, seja crente e não incrédulo. Volte à prática da oração, volte para o joelho, volte-se para a boca no pó, porque a Bíblia continua dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você não precisa esperar o pastor da igreja, você não precisa aguardar o obreiro para orar por alguém. Você é servo de Jesus Cristo, você é a igreja do Senhor, você foi revestido de poder. Use o que Deus colocou em tuas mãos e seja a bênção de Deus para operar milagre na vida das pessoas. E alguns dizem: eu não estou vendo mais milagre. Se você pensa assim, eu te convido a vir aqui quinta-feira e você vai ver que Deus está fazendo milagres no meio da igreja. Na reunião de membros, o pastor Wander contou um testemunho. Irmão Gilson dirige uma congregação na linha 10, tem a sua propriedade, estava entrevado em cima da cama, não podia levantar para cuidar dos afazeres, enquanto ouvia o programa na Rádio Suprema, no momento da oração, ele reuniu as forças que tinha, foi se arrastando para próximo do rádio, clamou a Deus por misericórdia, e ele pediu ao pastor Wander para dar o testemunho aqui sexta-feira. Deus o curou instantaneamente, levantou e foi cuidar dos seus afazeres. Deus continua operando maravilhas através da oração. O problema, minha igreja, igreja do Senhor, é que nós não estamos seguindo o exemplo da igreja primitiva. Nós abandonamos a prática da oração, mas quanto mais voltarmos a esta prática, veremos Deus fazendo grandes coisas, porque Ele tem interesse em exaltar o seu nome na terra. Deus não mudou, Deus não mudou. Eu e você é que saímos da posição, mas Ele continua o mesmo, e Ele quer usar você, crente, Ele quer usar você, irmão, irmã, jovem e adolescente, para fazer uma diferença neste mundo. Aleluia. E o quarto motivo que nós precisamos entender aqui, como eles oravam, aqueles crentes, aquela igreja, eles estavam orando de forma incessante, constante. Eles não desistiram, eles não duvidavam, não se cansavam, nem se fatigavam. Eles permaneceram bombardeando os céus, agarrados a Deus, como fez Jacó no vale de Jaboque. Não te deixarei, Senhor, enquanto não me abençoares. E com esse senso de urgência,
e perseverança. É com esse senso de urgência e perseverança que eu e você precisamos estar orando, buscando, intercedendo. Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele incessantemente. Tanto na prisão de Pedro, tanto a prisão de Pedro, quanto as orações da igreja duraram vários dias. A palavra usada em Atos 12 e o versículo 5 é ectinos, que significa incessante, com fervor. Não parava e fervorosamente, não paravam e não cansavam, tinham o mesmo fervor ao clamar a Deus por Pedro que estava na prisão. Glória a Deus. E nós podemos observar que havia ali duas comunidades em destaque neste momento histórico. De um lado estava a igreja, do outro lado o mundo, ou o mundo e a igreja. Podemos aqui ver uma contra a outra, e sempre será assim, irmãos. A igreja e o mundo não vão se entender, até porque se houver esse entendimento, a igreja deixou de ser igreja. Mas o Senhor ora pedindo ao Pai que guardasse os discípulos, e Ele diz: eles não são do mundo, como do mundo também eu não sou. E Ele roga ao Pai dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus orou pelos discípulos, orou pela igreja, orou por mim e por você, continua intercedendo por nós. Aleluia, vamos aprender com Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E esses dois grupos, o mundo e a igreja, cada um fazendo uso de suas armas. De um lado estava a autoridade de Herodes e o poder da espada e da prisão. Do outro, a igreja em oração. A oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e autoridade, não só na terra, mas nos céus também. Jesus, Ele tem todo o poder. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando a igreja ora, quando a igreja clama, Deus entra em ação, e a resposta da oração vem no livramento milagroso de Pedro, capítulo 12, versículos 6 a 17. Pedro estava na prisão, havia já 7 dias, era a última noite de Pedro na prisão. Pedro sabia que no próximo dia ele seria entregue à morte. Mas sabe o que me chama a atenção? Que mesmo sabendo que morreria no outro dia, Pedro achou tranquilidade para dormir na prisão. Quem tem Deus na vida, quem teme ao Senhor, quem tem intimidade com Deus, quem tem uma igreja, quem faz parte de uma igreja poderosa, uma igreja que ora, ele tem tranquilidade para enfrentar as adversidades e até dormir no momento conturbado, como que Pedro estavam vivendo. O momento da Páscoa estava terminando. Durante todo esse tempo, a igreja permaneceu em oração. Eles não desanimaram. Pedro permaneceu sereno, exatamente naquele dia, que seria a última noite da sua vida. Pedro estava ali na prisão. Ele sabia que estava sentenciado à morte para o dia seguinte, mas não desesperou. Pedro não tentou subornar o guarda. Pedro não tentou fugir da prisão. Pedro não fez nenhuma tentativa. Ele ficou tranquilo, dormiu, descansou na soberana providência de Deus. Isto nos faz entender o que diz Crisóstomo, um
ilustre pai da igreja, ele diz: é lindo o fato de Paulo cantar hinos enquanto Pedro aqui dorme. Pedro e Paulo revelaram-se corajosos diante da morte, não temeram, porque conheciam o Deus que serviam e faziam parte de uma igreja que sabia orar, que sabia viver na íntegra o que Jesus lhes ensinara. Glória a Deus, glória a Deus. E aqui, para encerrarmos, indo para o encerramento, nós vamos descobrir que o livramento de Pedro, ele nos revela algumas lições. Primeiro, o livramento de Pedro aconteceu na última hora. Quando nós olhamos Paulo, ele aconselhando os irmãos, ele diz: orai sem cessar. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Se a igreja tivesse parado no segundo, terceiro dia, mas a igreja perseverou em oração, e o livramento veio no último dia, na última noite, no oitavo dia. Pedro seria entregue para a morte, mas o anjo do Senhor, em resposta à oração da igreja, apareceu na prisão no sétimo dia à noite para livrar o servo do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então veio no último instante, quando as circunstâncias parecia não ter mais jeito, era irremediável, mas eu quero dizer a você: confie no seu Deus, Ele nunca falha, Ele está atento aos que oram e aos que cumprem na sua vida o que diz o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e o versículo de número 7, eu repito: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, diz o Senhor, estiverem em vós, pedireis tudo e o Senhor fará por você. Glória seja dada ao nome de Jesus. O livramento de Pedro foi resultado da intercessão, foi resultado da providência natural e sobrenatural de Deus, através da intercessão da igreja. A igreja ora e o anjo age. A igreja clama e o anjo vai lá na prisão. A igreja busca o Senhor, que tinha todo o poder, e Deus, mostrando a Herodes que o poder dele era ínfimo perante o Deus Todo-Poderoso, Deus vai lá e resgata o seu servo, porque a igreja orava por ele. As ações da terra movem as intervenções do céu. Há uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Há uma ligação entre os joelhos dobrados e o braço de Deus estendido para abençoar. Há uma ligação entre a igreja de joelho e a mão de Deus trazendo resposta para a súplica da mesma. A igreja nunca é tão influente na terra como quando ela está de joelhos diante de Deus. E muitos tentam medir a influência da igreja pela suntuosidade dos seus templos, pela grandiosidade numérica de seus membros, mas nada disso é páreo para uma igreja que sabe dobrar os joelhos. A igreja é verdadeiramente influente neste mundo, e com o poder de Deus impacta o mundo quando ela sabe dobrar os seus joelhos e quando ela permanece de joelhos perante o seu Deus. Pedro foi libertado pelo anjo de Deus, mas em resposta às orações da igreja. Bendito é o nome do Senhor. O livramento de Pedro foi um milagre extraordinário de Deus. Deus enviou o anjo à prisão. Mais uma vez encontramos aqui no livro de Atos, o anjo trabalhando, o ministério do anjo em favor dos servos de Deus. O mesmo anjo que foi lá
e bateu em Pedro para o despertar do sono. Foi ele que anestesiou os guardas para não ver Pedro sendo liberto. O mesmo anjo que teve que aguardar Pedro, que tranquilamente dormia no momento da adversidade, foi quem cegou os guardas para não perceberem a saída do servo de Deus. O que Pedro podia fazer, isso me chama a atenção, o anjo não fez. Quando o anjo se apresenta, ele desperta Pedro e diz a ele: Pedro, eu quero que você faça alguma coisa. Pedro, ele deu as ordens a Pedro, e nós vamos ver aqui no versículo, deixe-me ver. Bendito é o nome do Senhor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Atar as sandálias, cingir, colocar a capa e seguir o anjo, era Pedro que tinha que fazer. Isso o anjo não fez por ele, mas o anjo fez o que Pedro não podia fazer, que era anestesiar os guardas, era libertar as algemas que o prendiam, era abrir as portas da cadeia e sair caminhando, levando Pedro, guiando Pedro até botá-lo fora daquela prisão. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, há muitos de nós que às vezes queremos a resposta da oração, e até alguns que têm praticado a oração, têm o hábito de orar, mas ele se esquece que há coisas que Deus não vai fazer, porque cabe a você tomar a decisão, tomar a atitude, mudar de atitude. E uma das decisões que a igreja tem que fazer, que eu preciso fazer, é a de orar. Isto sou eu que tenho que fazer. Deus está pronto no céu para ouvir, mas eu preciso clamar. Pedro foi abençoado, mas o anjo só fez o que ele não podia fazer. O que dependia dele, Pedro precisou fazer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor que vive e reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus. O próprio Pedro, a coisa foi tão linda. A ordem era para se vestir, foi como que em etapas: levanta-te, cinge-te e calça as tuas sandálias, põe a tua roupa e segue-me. E eles passaram pelos guardas no corredor, o portão abriu automaticamente, como um portão eletrônico acionado por um controle, e eles passaram e saíram. O próprio Pedro não sabia se aquilo de fato era a sua imaginação, era um sonho ou estava acontecendo. Ele só caiu em si quando estava do lado de fora, que o anjo se apartou dele, e ele agora foi correndo para a igreja, foi correndo para onde estava a igreja. E um quarto motivo que nós precisamos observar é que o livramento dele foi uma surpresa para a igreja. A igreja estava orando, a igreja estava clamando, mas parece que eles não esperavam que Deus haveria de responder às orações.
E quantas vezes, irmãos, nós estamos desta forma, estamos orando, mas parece que falta-nos fé para crer no milagre que Deus faz na nossa vida, faz no meio da igreja, faz na vida de alguém através de nós. E eu conto aqui algo que aconteceu comigo. Alguns dos irmãos devem lembrar, Deus até me tirou daqui aquele dia. Eu tive uma cólica renal num domingo aqui na escola dominical e tive que ir ao hospital e fiquei ali, não pude vir no culto à noite. E um culto abençoado aqui, que vocês estavam dando glória a Deus. Pastor Nelson fez um negócio diferente e perguntou se alguém que estava visitando queria dizer alguma coisa. E apareceu um moço que veio aqui contar um testemunho de algo que tinha acontecido. Eu encontrei aquele rapaz na rua da cidade. Lá no meio da rua ele me pede oração por sua cunhada que estava mal em Porto Velho. A criança não estava bem. E ali eu orei por aquele moço, porque ele estava pedindo, irmãos. Mas sabe quando você ora, você ora para cumprir a obrigação, mas o certo é, eu não devo deixar de orar, eu devo clamar ao Deus, porque não está em mim fazer o milagre, quem faz o milagre é o Senhor, quem faz o milagre é Jesus. E eu orei por aquele rapaz, e nesse domingo ele veio aqui contar, que no mesmo dia, Deus pôs as mãos, Deus fez o milagre, Deus abençoou a sua família. Esta igreja estava assim, orando, mas parece que não estava acreditando que Deus ia fazer o que eles estavam pedindo. E de repente, Pedro é liberto. Pedro sabia que a igreja estava orando em seu favor, e ele foi imediatamente, foi lá para encorajar os irmãos, para animá-los, para que eles soubessem que Pedro era um alvo da resposta das orações daquela igreja, que sabia orar, que sabia clamar ao Deus Todo-Poderoso. E ele parte para a casa da mãe de João Marcos, e ele chegando ali, ele foi para mostrar àqueles irmãos como Deus ouve o clamor da oração do seu povo. A resposta às orações foi tão rápida e tão eficaz que a igreja quase não acreditou no milagre operado por Deus. Enquanto esperavam a ouvir a batida na porta, que poderia ser a guarda de Herodes, Deus os surpreende com a presença de Pedro, com a presença do motivo da oração deles. Deus sempre nos surpreende, Ele faz mais do que pedimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Depois você leia Efésios 3:21, você vai encontrar isto aí. E parece que nós olhando para o quadro, quando Pedro bate a porta, a pequena Rode vai lá e vê que é Pedro, e ela fica tão feliz, que ao invés de abrir a porta, ela sai correndo para contar a notícia aos demais. E parece que é irônico ver que o povo que estava orando com fervor, com persistência, pela libertação de Pedro, pudesse considerar louca aquela que estava ali trazendo para eles a notícia que a resposta da oração tinha chegado. Eles não creram, eles ficaram desacreditados. Glória seja dada ao nome do Senhor. A alegria simples de Rode, entretanto, brilha fortemente contra a escuridade da incredulidade daqueles irmãos. Bendito é o nome do Senhor. E aqui nós podemos ver o agir, a resposta de Deus a uma igreja que ora, que clama, que suplica, que sabe viver na prática a oração, uma vida de oração. E outra coisa interessante é observar no livramento de Pedro, que após chegar
conversar com os irmãos, pedir para dar a notícia aos apóstolos e principalmente a Tiago, ele sai daquele lugar, ele vai para outro lugar. O livramento ampliou os horizontes do ministério de Pedro. Pedro deixou aquela cidade. Pedro, depois desse livramento, se retirou para outro lugar. E nós não sabemos para onde Pedro foi, a Bíblia não diz sobre isso. O fato é que lá na frente nós vamos ver Pedro aparecendo em alguns lugares, e só vamos ver a sua breve aparição no concílio em Jerusalém. Pedro fica completamente ausente dos relatos do livro de Atos, daqui para frente. Mais tarde vamos encontrá-lo em Antioquia. Paulo fala também que ele esteve lá por Corinto. E assim, o sofrimento de Pedro, longe de afastá-lo do propósito de anunciar o Evangelho, ele fez foi abrir novas portas para que ele anunciasse a salvação em outros lugares. Ao invés de fazê-lo recuar, ampliou os seus horizontes. A perseguição, em vez de destruir a igreja, promove-a e pavimenta o seu caminho para novos campos de evangelização. Meus queridos irmãos, querida igreja do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele estabeleceu um propósito para a igreja, e a igreja verdadeira, a igreja chamada para fora, a igreja escolhida, ela é uma igreja que ela vive na prática a experiência de uma vida de oração. E eu confesso aos meus amados irmãos, uma coisa tem me preocupado, e eu sei que preocupa também nosso pastor e muitos de vocês, é que sem nenhum saudosismo, sem nenhuma recapitulação ou lembrança do passado, mas eu e muitos de vocês sabemos que num passado não muito distante, nós chegávamos na igreja para o culto de oração, às 7 horas, às 19 horas, dobrávamos o nosso joelho e orávamos até ouvirmos o sonido de uma campainha que batia, que normalmente isso acontecia às 20 horas. Depois de 1 hora de oração, aonde a igreja sentia a manifestação gloriosa do poder de Deus através do Espírito Santo, em uma vida de comunhão e oração, aonde Deus batizava muitos com o Espírito Santo, aonde Deus curava os enfermos, aonde Deus libertava as vidas, e assim a igreja ia marchando de vitória em vitória. Depois tínhamos 1 hora com louvor e ministração da palavra. O tempo da oração era maior do que o outro tempo, mas infelizmente hoje, às vezes, nós deixamos para chegar 10 para as 8 ou 8 horas, ou quando chegamos cedo, não temos a coragem de dobrar os nossos joelhos e ficar na presença de Deus, sentindo a comunhão, tendo a liberdade de falar com Ele e ouvindo Ele falar conosco. Mas nós precisamos voltar a esta prática, pois Deus espera uma igreja verdadeira, uma igreja forte, uma igreja poderosa, e não tem como a igreja ser poderosa, não tem como a igreja ser verdadeira negligenciando a prática da oração. Meus queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de nós, e que nós possamos voltar a esta prática, voltar a isto, pois isto agrada a Deus e nos capacita para o serviço do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós, ao chegarmos em casa,
dobrávamos o joelho para orar, para dormir, e começávamos a conversar com o Senhor, na gratidão pelo dia que passamos, na gratidão pelo culto que havíamos participado, e começávamos a ser envolvidos pela glória do Senhor, pela graça do Senhor. E quando víamos, já tinha passado 1h, 1h30 de joelho, com lágrimas nos olhos, mas levantávamos dali leve, porque a glória do Senhor estava conosco. A oração provoca comunhão, a oração provoca liberdade entre Deus e mim, entre mim e Deus. Voltemos à prática da oração, pois só assim nós vamos agradar a Deus e ver Deus fazer grandes coisas ainda, muito mais do que tem feito em nosso meio. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja que ora é uma igreja poderosa, não no sentido do poder terreno, mas sim no sentido de intimidade, de comunhão com Deus. A oração faz parte da igreja desde o princípio. A igreja primitiva foi para a oração em Jerusalém, e lá, enquanto eles oravam, Deus cumpriu a promessa que Ele havia feito de enviar o Consolador, e eles foram revestidos de poder. E como eu já disse, Pedro levanta, prega aquele homem com tanta ousadia, que Deus agrega quase 3.000 à igreja que estava ali em Jerusalém. Portanto, irmão, não esqueçamos, porque através da oração, nós ouvimos aqui na semana passada, Deus deu vitória a Ana. Através da oração, Daniel, os seus patrícios e todos os sábios da Babilônia foram livres da morte, porque ele orou e Deus revelou o sonho que o rei havia tido. Através da oração, Elias clamou e desceu o fogo do céu e destruiu os profetas de Baal lá em Israel. Através da oração, Deus abre porta para você. Através da oração, Deus salva os seus familiares. Através da oração, a igreja marcha triunfante, porque o Senhor ouve e responde às orações da sua igreja.